Vamos ler, irmãos, com a ajuda e a força de Deus, uma parte da sua santa palavra, no livro de Juízes, capítulo meia dúzia. Juízes, meia dúzia. Porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os deu na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações, porque sucedia que, semeando Israel, subiram os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente, contra eles subiam, e punha-se contra eles em campo, e destruía a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixaram mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem a seus camelos, e entravam na terra para destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um homem profeta aos filhos de Israel, aos filhos, que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel, do Egito vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios, e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra, e vos disse: eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais, mas não destes ouvido à minha voz. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Biesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque tudo isto nos sobreveio, e que é feito de todas as suas maravilhas, que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou, e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu milheiro é o mais pobre de Manassés, eu, o menor na casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: porquanto hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas
como se fossem um só homem, só até aqui. Amém. Então, irmãos, Deus tinha um povo na terra, que era o povo de Israel, que a proteção de Deus estava sobre aquele povo. Deus sempre ia livrando das mãos dos inimigos, os profetas falavam com eles, eles atendiam, Deus ia dando a vitória. E assim veio, irmãos, porque onde está a obediência, a mão de Deus está estendida para favorecer. Mas, porém, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal. Aí já não estavam mais na obediência, e a mão de Deus não se apresenta para cobrir nenhum mal. Onde está o mal, Deus se afasta, e o homem fica sozinho. Mas onde está o homem de Deus, a mulher de Deus, que faz o bem, que cuida, ver o melhor para a obra de Deus e da sua família e da sua própria alma, e luta, creia que a mão de Deus está sempre presente para te proteger. Mas aqui fizeram mal. Enquanto fazia bem, a proteção de Deus estava lá. Mas quando fizeram mal, começaram a se contaminar, a pecar na presença de Deus, o Senhor entregou na mão dos midianitas, que eram os inimigos. Por 7 anos, vocês não estão mais me obedecendo, vocês não estão mais dando ouvidos à minha voz, então a minha mão também vai se encolher. Vocês que lutem, vocês que se arranjam aí com os inimigos, e a mão do homem, irmãos, ela é fraca para lutar contra o inimigo. E nós lemos aqui, irmãos, que prevaleceu a mão dos inimigos, dos midianitas, contra o povo de Deus. E eles entravam, irmãos, como gafanhotos, muito fortalecido, e avançando na terra, destruindo tudo o que a terra produzia para eles comerem. E veio então um empobrecimento no povo de Deus. Já não era mais aquele povo fortalecido, aquele povo que lutava e que vencia, aquele povo que tinha alimento à vontade. Não, porque vinham os inimigos e destruía tudo o que encontrava pela frente. E assim, irmãos, o povo de Deus foi empobrecendo. Mas o Senhor não colocou aquele povo lá para empobrecer, aquele povo para morrer de fome, aquele povo para ser vencido pelos seus inimigos. Não! O Senhor sempre esteve com a sua mão estendida para os fortalecer, para os proteger e para os enriquecer. Mas o povo fazendo o que parecia mal aos olhos de Deus, então Deus também encolheu a sua mão. É bom que esta palavra fique bem gravada no nosso coração. Enquanto nós estivermos fazendo bem perante os olhos de Deus, a mão dele está sobre nós para nos proteger. Até o inimigo pode rodear,
querer avançar, mas saiba, Ele não nos alcançará. A mão dele não nos fará mal algum, porque antes que Ele chegue a nós, Ele vai encontrar a mão de Deus nos protegendo. Mas lá, irmãos, infelizmente, o povo fez o que parecia mal aos olhos de Deus. Então, irmãos, esta palavra é um espelho para que todos nós, sem exceção, nos espelhamos nela. Você está fazendo bem, que parece bem aos olhos de Deus, ou está fora da palavra, não está enquadrado naquilo que Deus quer que você faça? Cada um olha, e tem alguém que está ouvindo esta palavra, e os inimigos já avançou muito, está te empobrecendo. Você não é mais aquele crente que era, andou na desobediência, e Deus naturalmente não está te protegendo, e o inimigo está avançando, está te empobrecendo na vida espiritual. Aqui não fala do pão de cada dia, aqui fala do enriquecimento espiritual. Mas, irmãos, quando o homem de Deus, mulher de Deus, mesmo empobrecido, reconhece, se humilha, como fez este povo, Deus virou o cativeiro deles. Então, alguém que está ouvindo esta palavra, é comigo, Senhor, quanto que eu empobreci nesta graça, na espiritualidade, no amor, na caridade, no desejo de estar orando noite e dia, no desejo de ouvir a palavra e colocar ela em prática. Desde que eu tomei caminhos que eu sei que Deus não se agrada, eu me sinto empobrecido nesta bendita graça, mas por esta palavra, Senhor, expulsa a pobreza da tua casa, do teu coração, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, quando Eliseu quiseram pôr a mão nele, mas ele estava na obediência, ele estava fazendo o que parecia bem aos olhos de Deus, irmãos. Mas o rei mandou, vai lá e traga esse homem. Mandou um exército lá. O moço, quando levantou de manhã e viu aquele exército, irmãos, armado, poderoso, meu senhor, estamos perdidos. Mas ele estava fazendo o que parecia bem aos olhos de Deus. Eliseu era um homem de Deus, mas mesmo assim o inimigo quis atacar. Eliseu saiu para fora, olhou, Senhor, muitos inimigos contra mim, mas eu estou enxergando o que o meu moço não enxerga. Abra os olhos dele e mostra que quem é por nós é mais forte do que quem é contra nós. Está entendendo a palavra? Nós não temos outra opção a não ser enquadrar na palavra. Se você caminhou errado e o inimigo está quase te alcançando, está te empobrecendo, não tem outro caminho. Pede perdão a Deus. Senhor, perdoe dos meus caminhos que não foram bons perante a tua presença. Eu me humilho, peço perdão, prometo melhorar, e você vai ver que o inimigo vai se afastar e Deus vai se aproximar de ti. Que dizia o salmista: bom para mim aproximar-me de Deus, e Ele me tomará pela sua mão direita, pela minha mão direita,
e me levará pelos caminhos da justiça. Então Deus está sempre perto de nós, irmão, na obediência. E quando nós clamamos por socorro, Ele estende a tua mão. Pronto, meu filho, minha filha, estou aqui para te socorrer. E se tem algum espírito mau, Ele mesmo já manda embora, e sempre o nome de Deus será glorificado. Então, irmão, chegou a hora que o povo de Deus viu aquela calamidade, estava empobrecendo. Era um povo que tinha tudo com fartura, não é? Eles clamaram ao Senhor, e aqui não detalha muito, mas se vê que se humilharam, não é? Clamaram: Senhor, que é feito das tuas maravilhas? Irmãos, o celeiro de Deus lá dos céus não é para colocar no coração do mundo, daqueles que não temem a Ele, nem acreditam que Ele existe. O tesouro de Deus é para enriquecer os seus fiéis. Se você já se enriqueceu daquilo que é do céu, o Senhor te diz: fica firme no teu lugar, praticando as boas obras, que eu ainda tenho mais para te enriquecer. Então, irmãos, o povo clamou, né? O arrependimento é uma grande coisa perante Deus. Que temos: não, eu sou assim, o meu gênio é esse, o meu parecer é esse, eu sou maior de idade, eu mando em mim mesmo, não tem ninguém que vai reger a minha vida diferente. Aí é outra coisa, irmãos. Aí a pessoa está dando abertura para o inimigo se aproximar dele ou dela e empobrecê-lo nas coisas espirituais. Mas quando há um sentimento de arrependimento, reconhecimento e humilhação perante Deus, as coisas mudam, porque aquele que se humilha, Deus exaltará. E aquele que se exalta, que acha que ele manda na sua vida, irmãos, o que se exalta será humilhado por Deus. Mas veja bem, Deus está mandando a palavra que Ele quer te levantar, estender a tua mão em seu favor, e que quer te exaltar e te enriquecer muito ainda nesta bendita graça. É o querer de Deus, irmãos. O Senhor não se agrada nem na morte do ímpio, não. O ímpio praticou impiedade até que morreu, mas Deus não se agrada. Deus se agrada do seu povo, que Ele tanto lutou, enriqueceu. E muitas vezes tem alguém que está empobrecendo pelas fraquezas deste mundo, mas de repente está ouvindo a palavra, já ouviu a palavra, humilhando: reconheço, as minhas obras não são boas, mas eu vou voltar atrás, eu vou pedir para Deus, vou fazer um pacto com Ele, que eu prometo melhorar as minhas obras. Mas tinha lá um homem, irmãos, que estava fazendo bem, estava lá num canto, malhando trigo, né? Mas, irmão, um homem malhando trigo perante uma nação, que é isto? Não representa nada, não é verdade? Ele conseguisse ali malhar um saco, 2 sacos, 3 sacos, 10 sacos, mas o que é isto para uma nação? Mas ele estava malhando. Todo o povo entrou na desobediência. A minha nação está empobrecendo, mas eu vou fazer a minha parte, malhar o trigo que eu puder.
irmão, irmã, malhe o trigo, faça a tua parte, que Deus fará a parte dele. Tem alguém que não estava transgredido, não, estava procurando salvar. A maior parte o inimigo já destruiu, mas eu vou malhar um pouquinho aqui escondido, lá na pedra, não é? O anjo apareceu para ele. Irmãos, varão valoroso, vai nesta tua força e vencerás. A luta está grande, o inimigo invadiu, está empobrecendo o meu povo, mas em cima da tua força eu vou colocar a minha, que você vai ser vencedor perante os teus inimigos, perante os inimigos do povo de Deus. Por isso, irmão, nunca o crente pode dizer: na minha família está todo mundo enfraquecido, tanta coisa que o mundo está oferecendo, meus filhos, enfim, a minha família, eu não posso fazer nada, coitado de mim, também não sou tão forte assim como parece, e vai acabar rodando toda a minha família. Eu vou deixar na mão de Deus. Não, deixa na mão de Deus, mas malhe o seu trigo para salvar da mão do teu inimigo. Não tem que deixar à vontade, não, irmão, irmã. Ora, dia e noite. Mas já falei, já aconselhei, não adianta. E o inimigo está invadindo, o inimigo está empobrecendo. Muitas vezes é a família, muitas vezes é a igreja. Eu não posso fazer nada. Mas hoje o Senhor te diz: varão valoroso, vai nesta tua força e vencerá. O que você não pôde fazer até hoje, com a tua mão, com o teu conselho, pela tua oração e pela palavra que Deus está mandando, Deus vai fazer uma grande obra na tua família. Malhando lá o triguinho dele, irmão, quem olhava? Que adianta um homem malhar o trigo perante uma nação, né? Era uma nação que estava empobrecendo. Mas olha, irmão, Deus revestiu aquele homem, chamou ele de varão valoroso, porque ele não estava fazendo o que parecia mal aos olhos de Deus, não. Ele estava fazendo um bem, mas como homem, tinha medida, salvando aquele pouquinho de trigo. Mas o pouco que nós fazemos nesta obra, para Deus é muito e é o suficiente. Certamente alguém: eu já entreguei, agora dê o que der, já aconselhei, já falei, já fiz, mas não adiantou nada. Não, adiantou sim. Deus está vendo as tuas boas obras e te diz: continua malhando comigo, que eu vou fazer uma grande obra na tua vida. E fez. Os irmãos, leia nos capítulos, depois os versos, irmãos, posterior, e os capítulos. Vai nesta tua força, livrarás Israel da mão dos midianitas. Senhor meu, com que livrarei Israel? O meu milheiro é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Mas o Senhor lhe disse: eu hei de ser contigo, nesta tua força vencerá. Alguém entrou aqui desanimado e vai sair com a força do céu no seu coração. Saia com força, irmão, de Deus. Eu não tenho força para dar para ninguém, mas Deus tem e está derramando entre nós. Uns estão aqui reunidos presencialmente, outros estão na sua casa, outros talvez estejam em outros estados, até outros países,
mas a palavra de Deus está abrangendo a todos. Vai nesta tua força e vencerás. Deus seja louvado. Amém.